Então vamos ler Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. E diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele, o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos, mais uma vez nós chegamos ao final de mais um ano. Um ano que, para falar a verdade, passou longe de tudo aquilo que nós tínhamos imaginado ou planejado para as nossas vidas. Um ano completamente diferente de todos os outros que já vivemos. É o ano do lockdown, onde tudo parou e tudo mudou. Um ano onde estaremos experimentando uma celebração de Natal diferente de todas as outras que nós já vivemos. As ruas eram para estar coloridas e as casas enfeitadas. Os shoppings e as lojas deveriam estar cheios e sem estacionamento. Os restaurantes eram para estar com as mesas todas ocupadas. Os carros eram para estar tumultuando o tráfego lá fora. Os ônibus e os aviões eram para estar cheios, com pessoas retornando para casa. Sim, retornando para casa, porque o ideal foi sempre passar o Natal em casa. Mas nesse ano, nós ficamos impossibilitados de fazer muitas das coisas que nós estávamos acostumados a fazer. E apesar de termos sido tirado o clima de festas, sabe, nós continuamos com o privilégio de passar o Natal em casa. Passar em casa porque o ideal é celebrar o Natal em família. Natal é tempo de passar uma borracha no passado. É tempo de nós aproveitarmos que estamos em família, esquecer de tudo aquilo que nos causou certo desconforto. É tempo de nós perdoarmos uns aos outros, é tempo de nós abraçarmos uns aos outros. Mesmo com a beleza que esse clima de festa sempre nos trouxe, o Natal tem um significado diferente para muitas pessoas. Para alguns homens e mulheres de negócio, o Natal significa uma oportunidade para fazer dinheiro. Homens e mulheres que estão mais interessados em ouvir sobre o lucro que fizeram no Natal do que ouvir as mensagens sobre o Redentor que nasceu em Belém. Para algumas outras pessoas, o feriado significa uma oportunidade de comemoração com muita bebida. E alguns, acabam celebrando, infelizmente, o Natal de uma maneira errada, que termina muitas vezes em acidentes, tragédias, confusões e frustrações. O Natal é belo,
Mas mesmo assim, muitas pessoas continuam divididas e confusas a respeito da sua comemoração. Algumas pessoas insistem em dizer que o Natal é uma festa do comércio e que é uma festa pagã. Mas nós queremos dizer nessa manhã que para nós não é uma festa pagã e sim uma festa cristã. Para nós, apesar de nós sabermos que o significado do Natal tem sido corrompido durante a história, o Natal continua sendo uma festa que celebra o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Senhor e Salvador. O fato, meus queridos, de o mundo comemorar o Natal de uma maneira errada, não nos impede de comemorá-lo corretamente. Simbolicamente, nós usamos o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Cristo. Eu digo simbolicamente porque nós não podemos afirmar que o nascimento tenha sido realmente nesse dia. Mas nós podemos afirmar uma coisa, nós podemos afirmar que o nascimento de Cristo fez toda a diferença nas nossas vidas. A data talvez não seja certa, mas é certo que o nosso Salvador e Redentor nasceu. Naquele dia, meus queridos, nasceu a esperança para o perdido, a liberdade para o cativo, nasceu a paz para o atribulado, nasceu o perdão para o pecador, nasceu as boas notícias para o desanimado. Então se alegre nesta manhã, meu irmão, minha irmã, se alegre você que me ouve, se alegre e celebre, pois nasceu aquele que pode transformar a sua vida, nasceu aquele que pode vencer as suas batalhas, nasceu aquele que pode trazer paz para o seu coração. Diz a palavra de Deus no Salmo 46, olha, sossega a sua alma. Salmo 46, versículo 10 está dizendo assim: sossega a sua alma. Aquietai-vos, vamos lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, tenham paz, descansem no Senhor, porque o que Deus promete, Deus cumpre. O nascimento de Jesus, meus queridos, foi profetizado muitos anos antes dele se cumprir. A palavra de Deus já dizia lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O tempo passou e a história não conseguiu esquecer Jesus. O tempo passou, mas ninguém conseguiu apagá-lo da memória. Ele continua sendo o Salvador de ontem, o Salvador de hoje, e será o mesmo Salvador para sempre. Ele é o grande eu sou, Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós lemos logo no início, versículo 21, que o anjo disse a José: e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu gostaria que você pudesse imaginar agora uma cachoeira. Sabe, e a cachoeira, você vê o final dela, aquele enorme de água, aquele enorme quantidade de água, sabe, que vai caindo. Ela não foi gerada do nada. Tudo começou com um pequeno riacho, que por não ter sido parado ou paralisado, foi passando por cima de pedras, foi passando por cima do mato, foi derrubando qualquer barreira, e então você vê aquele mundo de água, mas começou pequenininho.
O pecado, meus queridos, da mesma forma, ele é assim. Ele nunca acontece do nada. Ele foi gerado lá atrás, até mesmo, talvez na sua adolescência, ou em algum momento em que você se acomodou na sua vida cristã. Ele começou pequeno. Você achou que ia fazer uma vez só e não iria ter problema. E hoje você se encontra com um problema de um pecado, um problema de uma forma assim, uma proporção incontrolável. Use a cabeça, meus queridos. Comece a pensar como ele surgiu. Comece a pensar quais são as áreas que você mais sente tentado a pecar. Comece então a se perguntar: por que eu estou sendo tentado? Por que eu pequei? Por que eu caio sempre no mesmo pecado, sempre nas mesmas armadilhas do inimigo? Talvez a resposta mais simples seja: quem anda na beira acaba caindo no poço. Deus ordenou para não comer do fruto da árvore lá no Éden, e para onde Eva foi passear? Foi lá ficar rodeando a árvore. Nós precisamos resistir ao inimigo, mas da tentação e do pecado nós precisamos fugir. Então, olha, lembra onde e como esse pecado talvez surgiu na sua vida. Apocalipse 2, versículo 5, está dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Arrepende-te, para que essa brecha seja fechada. É necessário, meus queridos, um arrependimento. Não podemos ser gentis com o pecado. Precisamos aprender a cortar o mal pela raiz. Eu conheço alguém que está com um problema na garganta. E a consulta médica e os exames no hospital, eles eram para ter sido feitos em março, lá no início do ano, sabe? Mas devido ter sido o início, da pandemia, os exames foram cancelados. Os meses foram se passando. E a enfermidade foi só piorando. Até que, há uns 2 meses atrás, em setembro, lhe telefonaram do hospital, oferecendo-lhe uma vaga que tinha acabado de aparecer. E após fazerem os exames, ficou comprovado que era um câncer. E que já estava num estado avançado. E que, infelizmente, já tinha tomado os músculos do pescoço. O câncer é uma doença que, se não cuidar no início, com certeza ela vai matar. E o pecado não é uma doença diferente. Se não for tratado no início, ele matará também. Para essa pessoa com câncer, talvez não haverá mais solução, porque demoraram muito em fazer o tratamento. Se tivessem encarado o problema mais cedo, a chance de sobreviver teria sido maior. Então não deixe o pecado te matar. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque ainda há tempo de fazer um tratamento na sua vida. E eu quero lhe dizer que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele pode curar a sua ferida, Ele pode curar a sua alma, te livrar do pecado, perdoar todos os seus pecados e te dar a vida eterna. Só Jesus pode curar a doença do pecado. Natal em família e confinados em casa. É tempo de reflexão, é tempo de abandonar o pecado. Não deixe para tratar depois. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Versículo 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus.
versículo 21. Vamos lá. Ele salvará o seu povo dos pecados. O pecado é pior do que a pobreza, pior do que todas as doenças, pior do que a solidão, pior até mesmo do que a morte. Porque embora todas essas coisas sejam ruins, elas não podem nunca te separar do amor de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus hoje e nos separa de Deus para sempre. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas depois que Jesus nasceu, os homens puderam ouvir: perdoados estão os teus pecados. O melhor de Deus está por vir. E esse melhor de Deus pode começar na sua vida hoje. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Olha a Deus, Mateus, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de, todos comigo? Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Jesus, meus queridos, entrou nesse mundo encarnado como um homem. Aquilo que nós passamos, ele sentiu na pele. Por isso ele entende muito bem o que é ser você. Ele entende a sua necessidade. Ele entende o seu sofrimento e a sua dor. Emanuel quer dizer, Deus conosco. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Além de Deus ter nos feito, além de Deus sempre pensar em nós, Ele está conosco. Ele está com você no seu trabalho. Ele está com você na sua escola e na sua casa. Ele está com você na sua dor, nas suas dificuldades e nas suas lágrimas. Então não temas, pois o Natal quer dizer que nós não estamos sozinhos. Jesus é o milagre de Belém. Jesus é a promessa de Deus para o seu povo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz a palavra de Deus: porém, inimizade entre você e a mulher. Isso era Deus falando com a serpente, ok? Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça. Deus falando com a serpente: esse descendente da mulher ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Satanás tem sempre reunido os seus demônios, usando todas as formas e todos os meios para perseguir a Jesus, tentando impedir a sua obra. Mas Jesus, como na promessa de Deus lá no início, em Gênesis, nasceu da mulher, o descendente dela, e se manifestou para desfazer as obras do diabo. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente, prevalecendo sobre todos os principados e potestades, adquirindo para mim e para você a eterna salvação. Aleluia! Natal significa o nascimento daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Foi para isso que Jesus nasceu, para esmagar a cabeça do inimigo. Inimigo que tanto te incomoda, que tira a sua paz, que rouba suas forças, que desvia seus filhos, que perturba sua mente. É Natal e a boa nova é: nasceu Jesus e o inimigo já tem a cabeça esmagada. Aleluia! Por isso a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? José foi forçado a viajar para Belém da Judéia por causa do recenseamento que tinha sido ordenado pelo governador da época. Maria
teve que viajar grávida, já com a barriga grande, talvez em cima de um jumentinho. E devido a muitas pessoas terem vindo, terem ido para cidades para poder fazer esse recenseamento que era mundial, os hotéis, ou seja, as hospedarias, as pensões, elas da cidade, elas ficaram cheias. E já era tarde, e não tinha lugar para eles ficarem. Imaginem todo esse cenário de dificuldades. Um casal triste e preocupados, sem saber aonde passariam a noite, e para agravar mais a situação, as dores começavam, a anunciar que a hora do parto estava cada vez mais perto de chegar. E quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que não havia mais solução, a provisão veio e a esperança nasceu. Nasceu o nosso Redentor, nasceu Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nasceu aquele que morreria por mim e por você, aquele que ressuscitou, aquele que vai voltar. Aleluia! Enrolaram Jesus, num pano, e colocaram ele numa manjedoura, manjedoura era um coxo, onde os animais comem, redondinho, colocou ele ali, foi o bercinho dele. Colocaram numa manjedoura, num coxo, porque não havia lugar para ele nas hospedarias. E hoje muitos corações estão como as hospedarias, eles estão cheios de preocupações, cheios de vaidade, cheios de paixões da carne, e sem lugar para receber Jesus. Ele foi posto na manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Infelizmente, tem sido assim até nos dias de hoje. Não tem tido lugar para ele nas escolas, não tem tido lugar para ele na sociedade, não tem tido lugar para ele no trabalho, não tem tido lugar para ele no mundo dos negócios, não tem tido lugar para ele em muitos dos lares, não tem tido lugar para ele, infelizmente, em muitas das igrejas. Não deixe Jesus ficar de fora. Diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Aceite a Jesus neste Natal. Natal é a data em que comemoramos o aniversário dele. Dê de presente para ele o seu coração. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por que você tem resistido tanto? Os dias são maus. Deixe Jesus fazer do seu coração uma manjedoura, para ele nascer e para ele viver eternamente. Você que está me ouvindo, vocês que estão aqui, talvez vocês vão passar o Natal em família, ou com alguma família. Talvez você esteja sorrindo, mas você está com um problema. Tem algo que está lhe incomodando, tem algo que está tirando a paz, tem algo que te está deixando aflito. Você está com uma dor na alma que não consegue passar. Você está com problemas que estão gerando conflitos, gerando conflitos dentro de você e ao seu redor. E por isso que muitas vezes você tem se sentido frustrado ou frustrada. Você está em paz, você está em busca de paz.
Você que está em busca de paz e de alegria, eu vou te dizer, você nunca achará, a não ser que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O clima de festas de fim de ano é muito bom. Tem tudo a ver comigo, e eu espero que tenha a ver com você também. E é muito bom. Sabe, é um clima de muita paz. Árvores de Natal, presentes, roupa nova, boa comida, boa bebida. Mas me escute. Não deixe somente o espírito de festa natalina entrar na sua casa. Não deixe somente esse espírito de festa invadir a sua vida. Abra o coração e deixe Jesus entrar. Porque Jesus é o príncipe da paz. E se nesse Natal, se você deixar Jesus entrar, Ele irá trazer paz para o seu coração, paz para o seu casamento, paz para os seus filhos, paz para a sua mente e paz para o seu lar. O período de fim de ano, meus queridos, é um tempo de reflexão. Salmo 4, versículo 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. É preciso refletir sobre tudo o que aconteceu durante o ano e meditar, procurando mudar a vida. E meditar, procurando mudar as atitudes, melhorando as amizades e os relacionamentos. Melhorar os relacionamentos. Porque da mesma maneira que houve o rei Herodes que queria matar Jesus, sempre haverá alguém que irá querer matar Cristo na sua vida. Querem matá-lo para que ele não venha reinar no seu coração. Então, cuidado com certas amizades, porque Satanás pode estar as usando para tentar matar Cristo na sua vida. Então, enfim, aproveite esse tempo para pensar no que fez de errado, sabe? Para poder pensar no que nós fizemos de errado e no que nós deixamos de fazer. Tempo de reflexão. Todos nós podemos melhorar a partir de agora. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa dar frutos no seu coração. Quero lhe desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém.